Queridos, antes de qualquer declaração, a palavra que me define nessa noite é a palavra gratidão. Eu sou grato a Deus por estar onde estou. Em primeiro lugar, porque tenho clareza de que não mereci estar aqui. Irmãos, uma verdade sobre mim: eu não merecia ser pregador. Não há uma lista de virtudes em mim que me habilite a pregar. Minhas virtudes me habilitam a ser professor, palestrante, pregador não. Estar aqui é mais do que eu mereço. Eu não merecia ocupar esse espaço. Mas antes que você se escandalize comigo, eu também quero te lembrar que você também não merecia estar onde está. Você também não merecia estar na presença de Deus, mas está. Você não merecia estar cultuando, mas está cultuando. Você não merecia adorá-lo, mas está adorando. Você não merecia senti-lo, e eu creio que tem crente sentindo Deus aqui. Então, como compreender esse fenômeno? É um pregador que está onde não merece, e um povo que está onde não merece. Só uma verdade bíblica explica isso de maneira suficiente. Fomos alcançados pela graça de Deus. E é ela que nos faz viver mais do que merecíamos. Será que tem alguém aqui que junto comigo também quer e pode expressar a sua gratidão por estar onde está? Muita gente daria tudo para estar no teu lugar, mas o privilegiado da noite foi você. Então aproveite esse privilégio, porque estar aqui é a ação da graça de Deus. Deus vai falar com você nessa noite. 3 pessoas acreditam, então vou pregar para as 3. Eu vou te dar uma segunda chance. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu quero que você incomode, não fala não, incomode pelo menos 4 pessoas aí. E diga com voz de profeta para ela, diga assim: sem uma palavra de Deus. Não, desse jeito parece que você está morto. Diga aí, sem uma palavra de Deus, você não vai voltar para casa. Tem alguém que acredita nisso aqui? Eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com você. E essa certeza, olha aqui para mim, essa certeza não está fundamentada no fato de ser eu o pregador, porque eu tenho plena convicção de que esse momento não é meu. Esse não é o momento do pregador, esse é o momento da pregação. Esse não é o momento do mensageiro, esse é o momento da mensagem. Porque pouco importa o pregador e o mensageiro, o importante é a palavra que será pregada nesse lugar. Escute aqui, eu quero que você guarde isso no seu coração. Culto que tem Bíblia, a voz de Deus não é uma possibilidade, é uma convicção. Eu vou repetir isso aqui, porque tem gente que não entendeu. Culto que tem Bíblia, a voz de Deus não é uma possibilidade. Não há para nós outra possibilidade. Se tem Bíblia, tem voz do Eterno para quem tem ouvidos para ouvir. A palavra que eu quero compartilhar nessa noite, ela está fundamentada em Lucas capítulo 7. Verso 11 diz assim: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Repita comigo: pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se. Ou em outras versões, o que estava morto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Se você crê na autoridade da palavra de Deus, dê glória a Deus mais alto que você puder. Queridos,
Eu preciso te conectar ao texto. E isso vai demandar que a gente faça algumas reflexões. Essas reflexões, apesar de demandar um pouco de tempo, elas vão ser essenciais para que você compreenda tudo aquilo que Deus quer que você compreenda nessa noite. Quantos aqui se comprometem comigo a refletir? Amém? Você celebrou a Deus com o seu louvor, com a sua adoração. Agora eu quero te convocar a celebrar comigo, a usar a sua capacidade cognitiva, pensar um pouco, mas valerá a pena. Deus vai falar com você. Esse texto, irmãos, nos coloca diante de um cenário. É o cenário que define a condição humana. Porque olha para mim, um fato sobre a condição humana é que nós somos radicalmente diferentes, sim ou não? Olha para mim, eu já usei essa piada, mas é evidente que eu sou diferente do menino que toca o teclado aqui do meu lado. Existe algo nele que me falta, não é? Somos diferentes, mas não é só em cabelo que somos diferentes. Existem diversos aspectos que nos faz diferentes uns dos outros. Contudo, apesar de todas as diferenças, existe algo que nos iguala. A pergunta é: o que nos faz iguais apesar da diferença? Ora, apesar de eu não te conhecer, e apesar de você também não me conhecer muito bem, talvez tenha gente aqui, talvez não, absoluta certeza, tem gente aqui que nunca me viu na vida, é a primeira vez. Mas apesar dessa ausência de conhecimento que eu tenho a respeito de vocês, e vocês possuem de mim, existe algo que nos iguala. E o que seria esse elemento de igualdade? O fato de que todos nós aqui, ou já sofremos um dia, ou estamos sofrendo, ou certamente um dia sofreremos. Essa é a condição humana que mais nos iguala. O sofrimento é um elemento inescapável. Assim como o sorriso, a lágrima constitui o que a vida é. Sofrer faz parte. E eu não estou sendo aqui de maneira nenhuma pessimista. É o próprio Jesus que não nos deixa dúvida. Afinal de contas, Ele mesmo declarou a respeito da existência: no mundo tereis o quê? Aflições. Então, irmãos, de forma alguma o sofrimento pode ser para nós algo contingencial, algo que pode acontecer ou não. Fato é, o sofrimento baterá na porta do coração de cada um. E isso é fato. Olhar para esse texto é perceber o quanto que o sofrimento pode visitar a vida de alguém de uma maneira radical. Essa mulher está sendo visitada por um sofrimento, e eu quero te convocar a fazer uma anatomia desse sofrimento. Essa mulher está sofrendo aquilo que, segundo algumas perspectivas psicológicas, pode ser descrito como a pior dor emocional que o ser humano pode sentir. E que dor é essa? A dor do luto. A perda daquilo que se ama. A perda do alvo dos seus afetos mais profundos. Essa mulher sofre a dor do luto. Mas se fosse só isso, estava bom. Porque além do luto, o texto diz que quem morreu é jovem. E existe uma filósofa contemporânea chamada Dona Lindaura, minha avó, que com toda a sua sabedoria dizia um ditado que muitos aqui já conhecem: todo enterro é triste, mas enterro de jovem, a tristeza é maior. E por quê? Porque se pressupõe que uma vida poderia ter sido vivida e não foi. Se pressupõe que um futuro poderia ter sido construído e não foi. Se pressupõe que toda uma existência poderia ter sido desfrutada e não foi. Então olha só, a anatomia da dor dessa mulher é luto. E além de ser luto,
É jovem quem morreu, mas se fosse só isso, estava bom. Porque além de ser luto, além de ser jovem, o texto diz que é filho dela. E a mesma dona Lindaura declarava, dentro dos seus conhecimentos filosóficos, a ordem natural da vida não é a mãe enterrar seu filho, mas sim o filho enterrar a sua mãe. Pois é, há uma ordem natural, pelo menos na sabedoria popular, sendo invertida aqui. Então olha só a dor dessa mulher. É luto, é jovem, é filho. Mas se fosse só isso, estava bom. Porque além de ser luto, além de ser jovem, além de ser filho, diz o texto que ela era viúva. E se ela é viúva, ela está revisitando uma dor que já viveu. Já passou pela experiência de ver morrer alguém que ela já chamou de família. Então olha só, é luto, é jovem, é filho, é viúva. Mas se fosse só isso, estava bom. Porque além de ser luto, além de ser jovem, além de ser filho, além de ser viúva, o texto diz que esse jovem, esse filho era filho único. Eu caminhei para chegar aqui. Há um problema social sério, cultural sério, com a ausência de uma figura masculina dentro de um seio familiar. Principalmente no contexto do Oriente Médio Antigo. Você está comigo ainda? Diga amém. E que problema é esse? Olha aqui. Quando uma mulher se casava, ela não se casava apenas movida por laços afetivos. Talvez isso fosse o que menos importava. Quando uma mulher se casava no contexto do Oriente Médio Antigo, ela depositava sobre o marido toda a expectativa de subsistência que antes era garantida pelo pai. Porque o mercado de trabalho, as atividades de trabalho eram extremamente fechadas para a figura feminina. Então quem garantia pão na mesa era a figura masculina. Então, quando uma mulher se casava, ela retirava sobre o pai toda a expectativa, toda a garantia de pão na mesa e agora depositava sobre o marido. Só que o texto nos informa, é viúva. A figura masculina correspondente ao marido morreu. Mas há uma esperança para ela, porque o marido que morreu deixou um filho homem. Havia uma figura masculina. A Bíblia não informa a idade. Por mais que durante alguns anos ela ainda padecesse algumas necessidades, em algum momento aquela figura masculina iria garantir o pão na mesa. Mas o texto diz que a última figura masculina dentro da casa morreu. Qual é o problema cultural que está diante dessa mulher? Há uma sentença sobre ela, gente. Segundo alguns comentários culturais a respeito da condição das viúvas nesse período, havia uma grande parcela dessas mulheres nessa condição, passando fome. Porque apesar dos parentes terem um certo dever moral de sustentar pessoas nessa condição, ainda assim, os parentes não tinham muita voluntariedade em acolher mulheres nessa condição. Então haviam dois decretos sobre o futuro dessa mulher: se prepara para passar necessidade, ou então se prepara para abrir mão da dignidade. Porque havia uma prática comercial, se assim a gente pode chamar, que era aberta para a figura feminina, que é a prostituição. Irmãos, essa é a anatomia da dor que está diante de nós pela perda de um jovem. Essa mulher está vendo um jovem amado por ela, seu filho morto na sua frente. E há uma sentença cultural sobre ela.
Existe uma determinação sobre o futuro dessa mulher. Se prepara para passar fome. Se prepara para passar necessidade. Se prepara ou então para abrir mão da sua dignidade. Eu preciso que você entenda a realidade do que está diante de nós. Havia uma sentença determinando o destino dela, até que Jesus chega. Eu vou repetir isso aqui. Havia um decreto sobre o amanhã dessa mulher, até que Jesus chega. Porque se existe um poder da chegada de Jesus na vida de alguém, o poder é esse: decretos caem, sentenças são mudadas. Eu vim como profeta nessa noite liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Esse decreto que está sobre a tua vida, uma chegada dele, isso cai em nome de Jesus. Não existe sentença que sobreviva o poder da chegada. Não existe decreto que sobreviva o poder daquele que chega quebrando tudo aquilo que se impõe sobre o teu futuro. Juventude, não haverão decretos que sobreviverão o poder daquele que chega. Aleluia. Estamos vivendo num tempo onde a nossa geração é ameaçada com muitos decretos. Estão querendo lançar decretos sobre a igreja, mas assim diz o Senhor: eu garanto com a minha chegada que decretos não ficarão de pé. Deus tem um destino novo para a vida que a chegada dele alcança. Essa mulher viveria, experimentaria o poder da chegada de Jesus. Só que existem detalhes textuais que eu quero chamar a sua atenção. Você não fechou a sua Bíblia não, sim ou não? Ih, se fechou dá tempo de achar de novo. Lucas capítulo 7, você está aí, diga amém. Versículo 11 diz assim, olha aí. E aconteceu pouco depois. Repita comigo, e aconteceu. Desse jeito você está no óbito. Repita como alguém que está vivo, vá lá, e aconteceu que no dia seguinte. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, é no dia seguinte. Irmãos, não liga não, eu comecei devagar, porque existe um aspecto professoral na minha caminhada, mas daqui a pouco o professor se senta e o profeta assume o lugar. Eu estou me segurando aqui, porque o pastor Marcos é um homem, não é? É um rabino, como diria o Eliel Lima. E eu vim da Baixada. Mas eu sou homem de Deus, eu tenho uma palavra para quem tem ouvidos para ouvir. O texto é claro, Jesus chega, sim ou não? Agora eu vejo se os pentecostais vieram para o culto. Jesus chega, mas chega quando? No dia seguinte. Existem diversas possibilidades de tradução desse texto. Uma delas é o que foi usado aqui. Pode manter aqui no telão, por favor. Uma delas é traduzir a introdução da narrativa como no dia seguinte. Na minha está, e aconteceu pouco depois. Uma outra possibilidade de tradução é no dia subsequente. Não importa qual é a tradução, o que importa é que você entenda que a chegada aconteceu, mas houve um curso temporal que precisou ser cumprido para que a chegada se estabelecesse. Eu sinto Deus aqui. Porque crer que Jesus chega é fácil. Quero ver ter estrutura para esperar o dia seguinte. E quem determina o dia da chegada é aquele que chega, não é quem está esperando. Porque é uma postura em nós de querer fazer a agenda daquele que chega.
uma postura em nós de querer determinar qual é o dia da chegada. Mas Deus está falando com algumas pessoas aqui: você não tem autoridade para decidir quando eu chego. Eu faço a minha agenda, eu faço o meu calendário. A você cabe crer na minha chegada e ter paciência para esperar o dia seguinte. Há em nós uma síndrome, me pergunte qual. Você está aí? Me pergunte qual. A síndrome de Marta. Eu gosto dessa galera do olha aí. Eu tenho um negócio e dá mais vontade de pregar. A gente sofre dessa síndrome, irmã. E que síndrome é essa? Você conhece o texto, se não conhece eu te informo. Você conhece a narrativa, se não conhece eu te informo. Marta tem um problema dentro de casa, o irmão está doente, manda chamar Jesus. Jesus recebe a solicitação, assim como Jesus recebe as tuas solicitações. Mas quem determina o tempo da chegada é Ele. O texto diz que Jesus chega e já tem 4 dias que Lázaro está. Marta tem um discurso pronto, Maria também. Mas eu quero chamar a atenção, porque o diálogo acontece com Marta. Marta se apresenta e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, no meu tempo, na minha agenda, no meu calendário, meu irmão não teria morrido. O que Marta está dizendo é: se o Senhor obedecesse a minha agenda, o meu tempo, a tragédia não tinha chegado na minha casa. Eu sinto de Deus de pregar isso aqui para alguém. Tem gente aqui que cultuou, chorou na presença de Deus, mas se cavucar na profundeza do coração, Marta está gritando o mesmo discurso até hoje. Há uma inquietação que você guarda dentro de você, e a inquietação é: mas por que não me atendeu no meu tempo? Por que não obedeceu os meus prazos? Jesus respondeu Marta e vai te responder também. A resposta de Jesus é Marta, Marta, eu sou. 4 pessoas, tudo bem. Eu sou a ressurreição e a vida. O discurso de Marta, pastor, acabou, ele morreu. E morte é fim dos processos biológicos que fazem a manutenção da vida. Você só está vivo porque certos processos biológicos estão em continuidade no seu organismo. Seu coração continua batendo, seu sangue continua circulando nas suas veias. É a continuidade desses processos biológicos que fazem você estar vivo. Você me entende, sim ou não? Quando Marta diz, meu irmão morreu, o que Marta está dizendo é: acabou, finalizou. O que um dia fez a manutenção da vida, se estancou, acabou. A resposta de Jesus é: Marta, eu sou a ressurreição. Ressurreição, em tese, em conceito, é fazer continuar o que um dia acabou. Marta diz: se o Senhor estivesse no meu tempo, meu irmão não teria. Marta sabia que Jesus tinha poder de impedir o fim, sim ou não? Marta tinha um conhecimento sobre Jesus, e o conhecimento é: Ele tem poder de evitar o fim. A resposta de Jesus é: eu sei, Marta. Eu sei que você me conhece ao ponto de saber que eu tenho o poder de impedir o fim.
Mas como eu não obedeci o teu tempo, eu vou ampliar o teu conhecimento ao meu respeito. Porque eu não tenho o poder só de evitar finais. Eu tenho o poder de fazer continuar até aquilo que já acabou. Você foi embora, eu vou repetir isso aqui. No tempo de Marta, Marta continuaria crendo no que sempre acreditou. Mas no tempo de Jesus, Jesus expandiu o conhecimento de Marta a respeito daquilo que Ele pode fazer. Levanta sua mão que eu vim profetizar sobre a vida de alguém. Espere o tempo de Deus, e no tempo de Deus você conhecerá aspectos do poder dEle que você ainda não conhecia. Ele tem poder de fazer continuar até aquilo que acabou. Eu não sei qual é o discurso que você carrega. Minha família acabou, minha casa acabou, meu ministério acabou, meu futuro acabou, minha dignidade acabou, minha santidade acabou. Mas assim te diz o Senhor: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita nisso? Então melhor esse glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele tem poder. Ele tem poder. Miqueias, mas faz 4 dias, Ele tem poder. Miqueias, mas já assinaram os papéis, Ele tem poder. Miqueias, mas eu já estou de aviso prévio, Ele tem poder. Miqueias, o diagnóstico já foi dado, Ele tem poder. Igreja, reaja ao poder dEle. Aleluia. Ele vai chegar no dia seguinte. O texto avança. No avançar do texto, o versículo de número 12 diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Eu estou me controlando aqui. Jesus está chegando na cidade. Existe um detalhe cultural que você precisa saber. Segundo um dos maiores teólogos pentecostais americanos vivo hoje, Craig Kenner, esse texto revela para nós o quão desafiador da cultura Jesus foi. Porque, irmãos, havia um costume que diante do aparato de um movimento, de uma cerimônia fúnebre, todos os que estivessem dados a uma atividade precisavam parar em respeito à cerimônia que estava em movimento. Se houvesse um carpinteiro dado a sua atividade, e ele olhasse pela janela, e um cortejo fúnebre estivesse em movimento, ele precisava parar em respeito. Isso é cultura, irmãos. Isso é cultura. Se houvesse uma mulher no exercício da sua costura na época, e ela visse um cortejo em movimento, ela deveria parar. Repita comigo: parar. E o mesmo valia para o viajante. Se um viajante no pleno exercício da sua viagem, no pleno exercício do seu trajeto, diante da entrada da porta de uma cidade, visse o cortejo fúnebre, ele precisava parar. Você está aí? Então imaginem comigo o início desse versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade,
Imagine aquela multidão que no movimento do cortejo observava a entrada da cidade. Perceberam que um viajante chegou. Qual era a expectativa cultural? Vai parar. Afinal de contas, todos já pararam. Afinal de contas, todos interromperam as suas atividades. Qual é a expectativa? Vai parar também, mas diz o texto que Jesus não para. E além de não parar, tocou. Além de tocar, disse: não chores. E se você está comigo, acompanha a conclusiva do versículo 14. Diz assim: e chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam. O movimento parava todos, mas não parou o viajante. E além de não parar o viajante, quem parou foi o cortejo. Eu vim profetizar isso sobre a vida de alguém. As tragédias podem ter poder para parar muita gente, mas não tem tragédia que tenha poder de impedir o Deus que decidiu interferir na tua tragédia. Levante a sua mão para receber essa palavra, juventude, igreja do Senhor. As intervenções de Deus sobre a tua vida serão imparáveis. Não existe movimento trágico que tenha poder de interromper o Jesus que decidiu tocar nesse esquife. E a conclusão do testemunho é: aquilo que parou todo mundo foi parado por aquele que ninguém tem capacidade de parar. Eu quero profetizar que esse será o teu testemunho. Eu quero te convocar a crer que esse ambiente será uma plataforma onde testemunhos serão contados. E o testemunho vai ser: havia uma tragédia em movimento. Eu sinto Deus aqui. Havia uma tragédia em movimento. Esse movimento não foi parado por gente que eu acreditava ter poder para parar. Médicos pararam, advogados pararam, homens influentes pararam. Todo mundo disse: não tem mais o que fazer. Mas o Jesus que chegou em Naim decidirá chegar aí também e vai interromper o que interrompeu todo mundo. Você crê nessa palavra? Aleluia. 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 Eles pararam, gente. Eles pararam. E o movimento que Jesus decide estabelecer aqui é um movimento que requer tua atenção. Porque o versículo 13 diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, diga assim comigo: Jesus disse. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Se não tiver ninguém esteticamente favorecido, pode olhar para mim. Serve. Deus repreenda esse sorriso. Mas olha para essa pessoa e diga assim: Jesus disse. Agora eu vou pular com quem veio para pular. Posso, pastor? Porque isso aqui explode meu coração, gente. No versículo 13, Jesus diz, versículo 14: e
E chegando-se, tocou. Se no 13, Jesus fala, no 14, Jesus faz. Eu não sei se tem crente aqui para entender e receber essa palavra. Jesus não é Deus só para falar. Jesus também é Deus para fazer. Políticos falam e não fazem. Homens falam e não fazem. Amigos podem prometer e não executar, mas Jesus, meu irmão, melhora isso aí. Eu vim te lembrar que aquilo que Ele falou vai ser acompanhado de uma ação. Se Ele disse, Ele vai fazer. Ele é o verbo vivo que fala e faz. Fala e faz. Fala e faz. Eu vou continuar até o coração de alguém pegar fogo. Fala e faz. Fala e faz. Fala e faz. Aquele que falou vai cumprir. Aquele que disse vai realizar. Haverá uma realização após o que foi dito. Haverá. O versículo 13 é definido por um ato de fala. Jesus fala. No versículo 14, Ele faz. Eu vim pregar algo para alguém. Eu vim pregar que a tua vida não vai ficar estagnada no versículo 13. Não, você não entendeu. A sua vida não vai ficar estagnada no versículo 13. Versículo 14 vai chegar. Miqueias, Deus só falou, passou 5 anos, 10 anos e nada. Vai, meu filho, eu sei, desfruta do versículo 13, porque o versículo 14 é certo. Desfrute desse momento da fala, porque o momento da realização vai chegar. Versículo 14 vai chegar. Sacode essa pessoa que está do seu lado, meu irmão. Pelo amor de Deus, sacode ela e diga: meu irmão. Não, meu irmão, é para incomodar. Diga para ela: meu irmão. Versículo 14 vai chegar. Aleluia. 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 Vai chegar. Vai chegar. Não ficarás refém de um discurso desacompanhado de uma ação. Ele vai fazer. Haverá uma ação de Deus correspondente ao que foi dito. Você acredita nisso? Você acredita nessa palavra? Eu sinto de anunciar para a vida de alguém que esse dia ficará lembrado na sua memória como um dia em que Deus te lembrou que o que Ele disse ainda está de pé. Vou repetir: o que Ele disse ainda está de pé. Versículo 14 vai chegar. O texto diz que Jesus toca no esquife, versículo 14. E o mesmo versículo diz: e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Fica chateado comigo não? Tá? Fica não. Mas eu preciso pregar a palavra. Esse é o desenho de um toque legítimo de Jesus. Jesus toca, mas após o toque existe uma ordem. E a ordem é:
levanta-te. A gente está vivendo num tempo muito epidérmico, muito de sensações. A gente se arrepia no culto, e a gente já diz, né? Jesus me tocou. E meu irmão, eu sou do manto, eu sou da vigília, eu gosto dessas coisas, eu gosto da marcha, eu sou pentecostal. Então eu nunca vou pregar contra isso. Mas eu também preciso dizer aqui, que o que prova a realidade do toque de Jesus, não é o arrepio que você sente, mas se é aquilo que está vivo, ou melhor, se aquilo que está morto recebeu vida. A maior evidência de que o toque foi real, é se aquilo que estava caído agora está de pé. Porque aquilo que vem depois do toque revela a verdade e a legitimidade do próprio toque. É por isso que eu creio, e a minha expectativa aqui nessa noite é que você seja tocado por Deus, que você seja envolvido por Deus, mas que esse toque não tenha uma duração de uma emoção depositada numa lágrima, mas que esse toque produza vida onde há morte. Meu irmão, eu depositei muitos anos da minha vida liderando jovens, muitos anos da minha vida. E sabe qual é a dor? Cadê o pastor Felipe? Pastor Felipe, meu querido, cadê ele lá? Está lá, né? Eu vi ele ali. Sabe qual é? Sempre foi a minha grande dor em liderança de jovens. A minha dor é realizar conferências, ver gente que empiricamente foi tocada, mas depois que acaba a conferência, é como se não houvesse conferência. Mas o até que nada mais importe carregará uma marca. A segunda vai provar que o que aconteceu aqui não foi só lágrima, que o que aconteceu aqui não foi só arrepio, que o que aconteceu aqui foi devolução de vida onde havia morte. A vida foi devolvida, a vida foi restituída pelo poder do toque. E o versículo 15 diz assim, esse versículo me produz um impacto profundo, porque o versículo 15 diz, e o que estava morto, assentou-se. Repita comigo, o que estava morto, estava. Pregar para uma igreja inteligente é bom por causa disso. Eu não preciso nem aplicar para que você seja edificado. Estava. Você está comigo aí? No começo da narrativa está morto. Mas depois do toque, no começo da história está acabado. Mas depois do toque, o verbo tem que mudar. Eu vou repetir, o toque de Jesus tem poder de reconjugar verbos. Eu vou repetir isso aqui, o toque de Jesus é poderoso para reconjugar alguns verbos que te definem. Aquele jovem tinha o está definindo a sua morte, mas depois do toque, o está não cabe mais para ele. Vão ter alguns verbos que vão precisar mudar depois dessa conferência. Eu quero profetizar que Deus hoje vai estar mudando alguns versos de alguns discursos que te definiam. Algumas construções de fala vão ter que mudar. Eu quero crer, pastor, que tem gente que entrou aqui, que quem olhava dizia assim,
está deprimido. Mas depois do toque na conferência, você não está aí não? Esse verbo vai ter que mudar. Tem gente que entrou aqui e o verbo, a frase era: está frustrado. Mas depois do toque reconjugador do Senhor, Deus hoje muda alguns verbos na tua vida, meu irmão. Você crê nisso? Você pode reagir a essa verdade. Você pode agradecer por essa verdade. Há uma caneta do céu reescrevendo a tua história. Oh, aleluia! Aleluia! Eu ainda creio no poder de um culto. Eu ainda creio que quando a igreja se reúne, existe um ambiente favorável para que certos antes e depois sejam estabelecidos. Eu creio que esse culto pode ser um marco para que um antes e depois seja estabelecido na tua vida. E esse antes e depois vai ser comunicado com uma mudança de verbo. O está não vai te caber mais. Eu vou repetir isso aqui. O está não vai servir mais para você. O estou não vai mais servir para você. Você vai precisar mudar o teu discurso, porque existe um antes e depois para acontecer aqui. Aquele que estava morto assentou-se e começou a falar. Estava inerte. Alguém ministrou sobre paralisia aqui. Estava inerte, mas depois do toque, o texto diz que ninguém precisou assentar ele não. Ele se assentou. Ah, você não está aí não. Tudo que se espera de alguém que estava num caso muito grave é uma melhora em processos. Ele estava morto. Pelo menos que alguém ajudasse ele a se assentar. Mas eu ainda creio num poder disruptivo do toque. Ele toca, e aquele que nem vida tinha está se assentando sozinho. Algumas coisas vão acontecer na tua vida sem processos. Eu vou repetir. Algumas coisas na sua vida vão acontecer com etapas sendo puladas. Eu vou estender essa profecia para essa igreja. Etapas serão puladas aqui. Todo mundo esperaria um processo. Todo mundo esperaria que etapas precisassem ser cumpridas antes para que um estado, um nível seja acessado. Mas assim diz o Senhor: eu toco na história dessa igreja, eu toco na história desta comunidade, eu toco na história desse espaço, e o meu toque tem poder de causar disrupções. Eu sinto um peso de glória aqui. Não é possível que eu esteja sentindo isso sozinho. Não é possível que eu esteja sentindo isso sozinho. Você vai acessar níveis maiores. Níveis que precisavam ser primeiros, antecedidos por processos. O toque dele tem poder de fazer. Recebe quem crê. Aquele que estava morto sendo carregado, quando recebeu o toque, não precisou da ajuda de alguém.
Levanta sua mão em nome de Jesus. Você não será mais refém da força dos outros. Eu vou repetir isso aqui. Você não será mais refém, dependente da força dos outros. Hoje Deus te fortalece. Hoje Deus te renova. Hoje Deus te devolve energia. Chega de ficar dependendo de outro para se manter de pé. Chega de ficar ocupando o tempo dos outros, que ficam te ancorando, que ficam te esbeirando. Chega! Hoje você se levanta sozinho. E antes que você contra-argumente, falando de que nós somos corpo, que a gente depende um do outro, eu não estou falando dessa dependência saudável. Eu estou falando de uma dependência que é fruto da tua deficiência, que é fruto da tua incapacidade, de na sua vida espiritual, se manter vivo. Mas hoje a vida de Deus enche a tua vida. Hoje a vida de Deus enche o teu ser. Aquela mulher, talvez no cortejo fúnebre, aqui eu estou terminando. Talvez no cortejo fúnebre ela dissesse para si mesma, pastora Thaís: nunca mais vou ver ele se mexer. Ah, que saudade de ver meu filho se movendo, nunca mais vou ver. Talvez, porque isso é plausível de pensar, gente, isso não é conjectura vazia, é plausível. Nunca mais vou ver meu filho exercendo movimentos que ele exercia. Ou então, nunca mais vou ouvir meu filho. Mas para essa mulher que talvez dissesse nunca mais vou ver e nunca mais vou ouvir, o texto diz: ele se assentou e começou a falar. Eu não sei o que você considera, eu não ia pregar isso aqui, mas o Espírito Santo me impulsiona. Eu não sei o que você considera impossível de voltar a ver e de voltar a ouvir, mas assim diz o Senhor: se eu tocar aí, se prepare para voltar a ver. Se prepare para voltar a ouvir. O que você tem saudade de ver? O que você tem saudade de ouvir? O toque dele é poderoso para restituir. O toque dele é poderoso para restaurar. Eu quero ver meu filho indo para a igreja de novo. Eu quero ver os meus pais louvando a Deus novamente. Assim te diz o Senhor: o meu toque fará você voltar a ver e fará voltar você a ouvir. O toque dele tem poder de restaurar visões e audições que você tem saudade. Ele se assenta e fala, gente. E há uma postura sendo gerada em torno. E que postura é essa? Olha comigo o verso 16. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Repita comigo: glorificavam. Glorificavam. Nós lemos a anatomia de um luto. Pastor, essa história começou com um luto. Essa história começou com prantos. Essa história começou com tristezas. Mas depois do toque daquele que chegou em Naim, um desfecho foi instituído. E que desfecho é esse? O texto diz: glorificavam a Deus. Eu sei que começou com luto, mas não terminará desse jeito. Eu não preciso elevar a minha voz para que você entenda que Deus está falando com você.
O toque dele é poderoso para produzir desfechos diferentes do início. A palavra que eu gostaria de ministrar sobre a tua vida é a respeito do poder do toque daquele que te garante: começou desse jeito, mas vai terminar diferente. Eu não sei como começou o teu ano, meu irmão. Eu não sei como começou o teu mês. Eu não sei como começou essa semana. Eu não sei como começou o teu dia. Mas eu vim te comunicar que Ele tem poder de fazer terminar diferente. Oh, aleluia. Não vai terminar desse jeito. Eu vou repetir isso aqui. Não vai terminar desse jeito. Há um desfecho diferente. Há um desfecho a ser produzido pelo poder daquele que te toca. Tem vida de Deus aqui. Tem vida de Deus aqui.